A próxima homenageada, Daniela Skramov. A defensora pública indicada Zero vídeo. é coordenadora auxiliar do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos, que atua em casos de violação de direitos humanos, desde que a questão não seja ligada às atividades dos demais núcleos especializados da Defensoria Pública, que são os seguintes: infância e juventude, promoção e defesa dos direitos da mulher, habitação e urbanismo, situação carcerária, combate à discriminação, racismo e preconceito, direitos do idoso e da pessoa com deficiência, defesa do consumidor. Os casos podem ser individuais, coletivos ou difusos, obedecendo a um critério de complexidade, amplitude e relevância da matéria e ou por ausência de defensor público na localidade em que ocorreram os fatos. Além de suas atuações em todos os campos de direitos humanos, a Defensoria Pública de São Paulo teve papel importantíssimo no ano de 2012, com as questões da Cracolândia, Pinheirinho e atuação aos moradores de rua. As imagens da doutora Daniela. Alguém podia valer isso. No início. Ó, esse texto que nós estamos expondo aí no telão, policial deve ser alguém treinado para jamais matar, diz defensora pública. A doutora Daniela Skramov deu essa entrevista ao Tadeu Breda, da Rede Brasil Atual, para que, e aí podia desenvolver um pouco o texto, para eu poder ler as frases mais destacadas do texto. Presta o microfone. Você podia agora. Uma das responsáveis por defender os direitos das vítimas de abuso policial no âmbito da Defensoria, Daniela acredita em uma nova cúpula da Secretaria de Segurança. Deve apresentar um plano de metas para a redução da letalidade policial. Independente da intenção de matar ou não, um policial que mata talvez esteja dando sinais que não está habilitado nas ruas. Se o próprio Estado estimula e pratica a violência, isso estimula o particular a cometer a violência. Quero dizer que, por uma iniciativa do CONDEP e das demais entidades, na sede do Ministério Público Federal, a defensora Daniela Skramov, em várias ações, enfrentou o problema da violência policial, apoiado por várias entidades. Sofreu uma perseguição absurda. Esse prêmio Santo Dias da Silva é um desagravo a uma pessoa que, embora jovem, tenha assumido a sua função de defensora pública. Quero pedir para as seguintes companheiras se reunirem. Queria pedir para a Dulce Muniz acompanhar a defensora pública Daniela Skramov até a tribuna e para as seguintes companheiras fazerem essa homenagem sincera à defensora Daniela Skramov. Amélia Teles, Estela Graziani,
Sueli do SEDECA de Sapopemba, a Débora ainda está? A Débora, a Virgínia, a Nair, a irmã Caterina, que se reúnam e acompanhem a defensora, a Celeste, que está conversando com a Tatiana. Celeste, queria o defensor, colega da doutora Daniela, coordenador da área de Direitos Humanos, doutor Vez, que acompanhassem esse momento de desagravo público a uma pessoa que, ainda jovem, enfrentou a repressão, a desmoralização, junto com o procurador Matheus Baraldi. Parabéns, doutora Daniela Skromov. Eu agradeço. Com a palavra, a doutora Daniela Skromov. Eu agradeço a delicadeza dessa lembrança, dessa menção honrosa, e fiquei observando que essa menção honrosa se deu pelo desenvolvimento do trabalho como agente público, como defensora pública. E é incrível como o Estado ainda se mostra mais na sua faceta ou de omissão ou de repressão à população que mais dele necessita, né? Quando, na realidade, nos tratados internacionais, é o Estado que deve ser o primeiro garantidor dos direitos humanos, mas a realidade é oposta a isso. Então, eu gostaria de ver mais agentes públicos aqui nessa tribuna, num evento como esse, dando as mãos à sociedade civil nessa busca incessante de efetivação de direitos, né? E, na realidade, eu até me vesti de preto hoje, porque me parece que hoje é um dia de luto. E é um dia de luto porque a realidade é muito distante do que está nos papéis, né, do que está nos tratados de direitos humanos. E é uma pena que tenhamos que fazer eventos como esse para que reunamos forças para seguir adiante. Na realidade, a força bruta, o autoritarismo, ele se reveste hoje de formas mais sutis, né? Em nome da segurança e da ordem, se mata, né? Em nome de um certo afeto e da cura, se interna pessoas à força. Em nome de um pacto, silencioso de governabilidade, de que não participamos, se encobre o passado, tenta-se esquecer o passado, né? Em nome de um combate ao crime ou combate ao tráfico de drogas, pessoas são espancadas e jogadas às masmorras. Então, a realidade revela que o autoritarismo hoje recebe nomes mais belos, né? Ele se veste de roupas mais encantadoras, mas ele continua sendo aquele rio que flui subterrâneo, caudaloso, de forma ininterrupta, e que segue etiquetando pessoas, segue descartando vidas, segue descartando e inutilizando pessoas, e é inacreditável como ainda não conseguimos reconhecer a condição de pessoa, a condição humana em cada pessoa. É incrível como parece que hoje marchamos para trás, né? Então, acho que temos que pedir menos direito no papel e mais direito na realidade. E eu peço que nos unamos nessa busca, que tenhamos lucidez, sobretudo lucidez para enxergar as falhas do sistema e as brechas por onde podemos entrar também no sistema. Isso é muito importante. E que, por fim, tenhamos muita perseverança, porque o caminho é longo e direitos humanos não devem ser simplesmente uma distração, uma ilusão, mas um norte constante para que caminhemos em direção a ele
Eu agradeço e desejo força a todos. Queria que o doutor Carlos Veis, colega da doutora Daniela, depois Amelinha, desculpe, Camelinha, queria que você usasse a palavra, mas o colega da doutora, queria que a Amélia Telly usasse a palavra, depois o doutor Carlos Veis, quero pedir desculpa, faço questão que a Amélia Telly e o doutor Carlos Veis, estou solicitando, façam uso da palavra. Amelinha Telly, por toda a luta da resistência e a luta das mulheres. Bom, boa noite. Eu penso que nós, e eu aqui na condição de representante dos familiares dos mortos e desaparecidos políticos, quero manifestar, sim, o gesto de muita justiça que a Comissão de Direitos Humanos, nesse dia, dá o prêmio de Direitos Humanos para a Daniela. Tivesse o Estado brasileiro, e principalmente o Estado de São Paulo, tivesse agentes do Estado que defendessem os direitos humanos como Daniela. E aí nós estaríamos num momento de justiça, de glória. E, como ela mesma falou, ela veio de preto para manifestar o luto. Eu venho colorida e manifesto o luto também, porque eu sou comunista e comunista está sempre colorida. E vem manifestar esse luto de ver o povo pobre da periferia sendo assassinado em pleno século XXI, assassinado e sem nenhuma manifestação do poder público no sentido de impedir, de dar um basta a essa violência. Basta de violência, basta de genocídio. Obrigada, Daniela. Olha, amanhã, às 13 horas, na Avenida Paulista, 1842, que é o prédio do Tribunal Regional da Justiça Federal, nós vamos estar fazendo uma manifestação, e eu convido a todas as pessoas aqui presentes, para que a justiça brasileira aceite a denúncia contra um dos maiores torturadores do país, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que comandou os dois COD nos anos da ditadura militar. Eu queria abrir a palavra para o doutor Carlos Veis, que é o colega defensor público da doutora Daniela, e um companheiro igualmente solidário e forte na luta pelos direitos humanos. Doutor. Bom, obrigado. Para mim é um enorme prazer estar aqui, mais uma vez nessa festa, e um prazer gigantesco estar aqui ao lado da Daniela. Às vezes, na vida, a gente acerta na mosca, né? A gente dá um passo certo e disso surgem grandes frutos. Para mim, quando eu comecei a coordenar o Núcleo de Direitos Humanos, logo eu solicitei da Defensoria Pública, do Conselho, a nomeação de uma coordenadora auxiliar, né? E aí, claro, fui escolher. E aí parece aquelas contratações que o time de futebol faz, sabendo que está contratando um grande craque, né? E aí, sem dúvida nenhuma, eu tive essa enorme felicidade de poder chamar a Daniela para trabalhar comigo. A Daniela, que já tinha um currículo dentro da Defensoria Pública, nos pouquíssimos anos que vinha já trabalhando ali, de incrível dedicação, compromisso pessoal. Eu posso dizer aqui
e fazer essa confidência para todos vocês, trabalhando na mesma sala que a Daniela, eu sei o quanto ela pessoalmente sofre, o quanto ela vive, o quanto ela é intensa, o quanto ela vive os direitos humanos, ela respira direitos humanos, ela não se conforma, ela busca nos livros jurídicos, na aridez do direito, todo o ferramental, toda a força para encontrar o que ela chamou de brechas na lei. E tem conseguido vitórias espetaculares, abrindo a justiça, finalmente, que se faça a justiça que foi tão pedida aqui. Conseguiu, junto comigo e tantos outros companheiros da Defensoria, fomos a Cracolândia no dia seguinte ao da invasão policial no bairro da região da Luz, que aquilo foi uma invasão, uma operação militar, que acabou espancando, maltratando pessoas absolutamente indefesas, em nome de uma pseudo-intervenção para a saúde. Até agora, não sabemos onde estão os médicos, até agora não sabemos que tipo de intervenção foi aquela, mas a Daniela estava ali, nós juntos estivemos ali e enfrentamos essa violação. A Daniela também enfrenta com muita coragem a questão dos manicômios, da internação forçada de pessoas, que é uma brecha terrível dentro da nossa realidade, uma coisa que, como ela disse, vai escondida por aí. E, além disso, a Daniela conseguiu, através das brechas, da sua criatividade e da sua capacidade jurídica, obteve uma liminar em habeas corpus sensacional para garantir que as pessoas não fossem mais acossadas pela polícia. Enfim, para mim, posso dar esse testemunho. É um prazer enorme trabalhar com ela. Nós somos a prova de que 1 mais 1 é muito mais do que 2. Daniela, parabéns e obrigado por trabalhar com você. Muito obrigado. Enquanto houver defensoria, haverá democracia. Pessoal, nós vamos fazer um breve intervalo com uma coisa muito significativa. Está presente aqui hoje, nesse Dia Internacional dos Direitos Humanos, o doutor Aníbal Carrilho Iramaim. Ele é da resistência paraguaia, da resistência do golpe que se instalou no Paraguai. E ele é candidato à presidência da República no Paraguai pelas Forças Democráticas, junto com Fernando Lugo, presidente deposto. Quem o trouxe aqui hoje foi o Félix Sanches, companheiro que morava no Brasil, que foi para o Paraguai e está na resistência à ditadura agora empossada. Então, eu queria pedir para o Félix descer junto e o Padre Roque acompanhar esse companheiro, o Padre Roque, pelas comunidades, e vamos ouvir uma saudação importante de um companheiro paraguaio, candidato das Forças Democráticas e Populares, doutor Aníbal Carrilho. Com a palavra, doutor Aníbal Carrilho. Muchas gracias. Saludo a todos los hermanos brasileros, argentinos, todos. Gracias al diputado por la oportunidad para poder conversar. Y efectivamente muy emocionado por toda esa fuerza y esa mística que muestran ustedes cuando se trata de defender los derechos humanos. Derechos humanos, que es una lucha universal, que es una lucha que tiene muchísimo por recorrer, que tiene muchísimo por avanzar y que no tiene un final, sino tiene siempre un futuro, que es lograr una sociedad justa, una sociedad igualitaria, una sociedad donde podamos vivir todos como iguales, con los mismos derechos, con los mismos derechos económicos, sociales y políticos. El Paraguay pasa hoy día por un momento sumamente especial.
Pensábamos que un golpe de Estado como se había dado en Honduras era un capítulo lejano para nosotros, los que estamos en el Mercosur, para nosotros que estamos en América Latina, para los que estamos en UNASUR. Ese proyecto latinoamericano tan preciado, tan querido y que tenemos que cuidarlo con mucha fuerza, ese proceso de integración latinoamericana que avanza con los derechos humanos, que avanza con libertades y que avanza con sistemas democráticos, tiene que ser cuidado por todos los pueblos de América Latina a fin de lograr vencer definitivamente todo aquello que tanto daño ha causado en América, que son las dictaduras y los gobiernos que no representan a sus pueblos y los gobiernos que actúan en contra de sus pueblos. En Paraguay hace muy poco, apenas unos meses, se ha dado un hecho muy grave de una matanza conocida como la matanza de Curuguatú. Una matanza en la que policías y campesinos, 17 de ellos, son asesinados, en lo que hoy es cada día más claro de que constituye una acción asesina premeditada para generar las condiciones en el Paraguay para dar una semana después, el 15 de junio, sucede la matanza de Curuguatú, un hecho inusual en el Paraguay, un hecho no común, y que 8 días después se da un golpe llamado parlamentario, un golpe que se dice suave, que es como quieren hoy, para destituir a un presidente electo por el pueblo paraguayo, que es Fernando Lugo, e instalar un gobierno autoritario, un gobierno de facto. La respuesta latinoamericana ha sido una respuesta contundente. UNASUR, Mercosur han suspendido a Paraguay y han suspendido porque el Paraguay, habiendo acordado la defensa de la democracia como régimen político para todos nuestros países, sin embargo, iniciando con una matanza y posteriormente con todo el poder legislativo de los partidos tradicionales, provocan una situación gravísima para la democracia de nuestro país, para la democracia de nuestro continente y para la seguridad también de nuestro continente. Hoy día también en Paraguay, por el Día de los Derechos Humanos, tenemos una marcha que ha sido convocada por un gran número de organizaciones políticas y sociales que denuncia en primer lugar la matanza de Curuguatú, que en segundo lugar exige el esclarecimiento de que se conozca con certeza, con seguridad, quiénes son los que han participado y quiénes han sido los autores de esta matanza. Y en tercer lugar, un cuestionamiento serio hacia un poder judicial que hoy no está buscando la verdad de lo que sucedió en Curuguatú, sino que simplemente está buscando criminalizar a los campesinos como únicos responsables. Muchas gracias por este estímulo tan importante, esta mística, esta fuerza que ustedes tienen. También el pueblo paraguayo es un pueblo paraguayo luchador, también el pueblo paraguayo es un pueblo combativo, también el pueblo paraguayo es un pueblo que va a llegar pronto a recuperar su democracia, a recuperar un proceso de cambio y a sostener esto que es los derechos humanos, que es el derecho a todos a una vida digna. Muchas gracias. Vamos lá? Muito obrigado pela contribuição.
Próximo homenageado é Fundação Criança de São Bernardo. A proponente foi a deputada Ana do Carmo. Ela não pôde ficar, teve um problema pessoal de saúde, teve que se retirar. Os dois homenageados são o advogado Ariel de Castro e a senhora Ellen Vivi. Ellen Vivi, doutora Ellen Vivi. Então, nós vamos passar algumas imagens, né? Um perfil do que é a Fundação Criança, que vai ser lido pelos nossos companheiros, e aí eu vou pedir para que a professora Estela Graziani, o meu irmão, meu amigo, presidente do Movimento Nacional de Direitos Humanos e membro do CONDEP, Hildo Marques, doutor Hildo, faça essa homenagem. E gostaria que o doutor Ariel e a doutora fizessem uma fala de um trabalho tão importante como a Fundação em sintonia com o nosso ato. A Fundação Criança de São Bernardo do Campo é uma fundação pública de direito privado, criada pela Lei Municipal número 4.683, de 26 de novembro de 1998, cujo objetivo é a implantação e a execução de programas, projetos e serviços de proteção especial, socioeducativos, de proteção básica, desenvolvimento integral a crianças e adolescentes, conforme as diretrizes fixadas na Lei Federal número 8.069, do ano de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem como missão promover, defender e garantir os direitos humanos de crianças, adolescentes e jovens, envolvendo todos os atores do sistema de garantia dos direitos, órgãos da administração pública, demais parceiros e organizações representativas da sociedade. Destaca-se especialmente pelo desenvolvimento do serviço de enfrentamento ao desaparecimento de crianças e adolescentes, programa Reencontro, abrigos, medidas socioeducativas, atendimento às vítimas de violência, entre outros. Queria pedir também para a Sueli, do SEDECA, que é SEDEC e CDHS de Sapopemba, e a Juliana Cardoso, que também de Sapopemba, que são as entidades irmãs da Fundação Criança de São Bernardo. Ariel de Castro, com a palavra. Boa noite. Olá. Boa noite a todos, a todas. É uma grande honra estar aqui hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo. Cumprimentar o amigo deputado Adriano Diogo, também amigo deputado Simão Pedro, Toninho, a vereadora Juliana, em nome de todos os parlamentares aqui presentes, cumprimentar todos os defensores, defensoras dos direitos humanos, meus amigos, meus irmãos e irmãs, em nome da Débora, das Mães de Maio, em nome da Rose, da Estela Graziani, do Ivan, do Rildo, entre outros companheiros e companheiras de longa data. Cumprimentar aí a todos os homenageados, é difícil estar aqui depois desse time que se apresentou aqui, Mano Brau, André Caramante, Leonardo, o Edu Cafro, entre tantos outros aqui. E também gostaria, então, de agradecer essa oportunidade da Assembleia Legislativa. Já fui homenageado aqui como pessoa em 2006, já trabalhei aqui por 10 anos, sempre assessorando a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Agradecer a indicação da deputada estadual Ana do Carmo de São Bernardo.
E também, hoje nós desenvolvemos um trabalho muito específico voltado à promoção, defesa, proteção de crianças e adolescentes. Agradecer aqui os jovens presentes, aqui alguns dos que são atendidos lá na Fundação Criança, agradecer as demais entidades, representantes aqui, e dizer que, na verdade, não se trata de um trabalho pessoal, individual, e sim de um esforço coletivo, né, a partir da atuação de todos os nossos profissionais. E, muitas vezes, como eu atuei muitos anos aí nas entidades de direitos humanos, na Comissão de Direitos Humanos da OAB, no Movimento Nacional de Direitos Humanos, às vezes alguns estranham que eu não estou mais em todas as atividades, em todas as batalhas pelos direitos humanos. É que eu estou desenvolvendo um trabalho muito específico, atualmente, na cidade de São Bernardo, mas sempre que tenho a oportunidade, tenho me manifestado nos meios de comunicação e também nas atividades que as entidades de direitos humanos têm realizado aqui no Estado de São Paulo, principalmente nos últimos tempos, diante do extermínio de tantos jovens, diante do verdadeiro genocídio da juventude que vive na periferia de São Paulo. Então, é uma luta... Então, aqui demonstrar que, efetivamente, o Brasil tem avançado na proteção da criança e do adolescente, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, tivemos avanços consideráveis. Fico feliz de ver o Félix Sanches aí também, que estava como ministro da Criança do Paraguai, visitou lá o nosso trabalho. Então, o Brasil tem avançado na diminuição da mortalidade infantil, da gravidez na adolescência, do próprio trabalho infantil, mas, por outro lado, nós temos um maior desafio, que é a questão dos assassinatos de crianças e adolescentes. Todos os dias nós temos 22 assassinatos de crianças e adolescentes. Se somarmos os jovens, nós temos um número muito maior, de mais de 20 mil jovens assassinados todos os anos no Brasil. Então, aquela criança que não morre na infância, infelizmente está morrendo na adolescência. Nós estamos adiando a morte das crianças que hoje têm o direito de nascer, inicialmente se desenvolver, mas depois são assassinadas. E mais grave ainda quando são assassinadas por quem deveria dar a proteção, garantir a segurança pública. Então essa é a mensagem. E nos últimos tempos nós vemos o recrudescimento dos movimentos fascistas, intolerantes, de defesa da redução da maioridade penal. Então, o futuro do Brasil não merece cadeia. Então, é um apelo que eu faço aos parlamentares, aos combativos deputados aqui desta casa. Também estive semana passada em Brasília, quando ia ser votada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados a PEC que trata da redução da maioridade penal. Estivemos lá representando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, essa é uma luta também fundamental. Então, eu gostaria que o movimento que está aqui lutando contra o genocídio da juventude pobre, negra e periférica, também estivesse, a partir de agora, indo para as ruas lutar contra a redução da maioridade penal. Não é dessa forma que nós vamos combater a violência no Brasil. Nós queremos mais educação, mais oportunidades, e não cadeia, e não jaula, e não massacre. Um grande abraço a vocês. Muito honrado dessa homenagem aqui nesta casa. Uma ótima noite e viva a luta pelos direitos humanos. Nós, dos direitos humanos, nós temos um lado, que é o lado dos massacrados, dos aviltados, dos excluídos.
Então, esse é o nosso lado, e é dessa forma que nós temos que continuar sempre lutando, por mais que custe muito caro, que custe as ameaças, que custe as ofensas, que custe as agressões. Abraço. Doutora Ellen vai falar? Não, Estela Graziani com a palavra. Pessoal, eu só queria pedir um minutinho seguinte. Nós vamos terminar o ato rigorosamente às 10h10. Rigorosamente. Temos mais uma pessoa homenageada e, no fim, a juventude vai fazer o fechamento do ato. Então, eu peço para que todos permaneçam. Vamos servir um coquetel, uma festa bonita, tal, mas eu peço que organizadamente nós fiquemos, ouçamos as pessoas que ainda têm muito a dizer. Companheira Estela Graziani. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que partilho essa noite e homenageando Ariel. Ariel trilhou inúmeras aventuras em relação à criança e adolescente dessa cidade, desse estado e deste país. Pertenceu ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança desde a erradicação do trabalho infantil, da violência doméstica, da exploração de crianças e adolescentes violentadas, até o momento do SINASE, que apoia as crianças e os adolescentes, principalmente os adolescentes, em ato infracional, e bem como a convivência familiar e comunitária. Portanto, participou, trilhando e marcando seus passos na garantia, na defesa, na proteção e na prevenção em relação aos direitos da criança e do adolescente. Portanto, é uma referência nacional e internacional que, nesse momento, merece não só o nosso apoio, mas principalmente os maiores prêmios que essa nação poderia oferecer a um ser humano que está dedicando a sua vida à infância e à adolescência do nosso país. Obrigado, Ariel, por você existir. Doutora Ellen, não vai? Dá uma palavrinha. Pelo menos o pessoal te conhece, você batalha tanto. Vai lá, Ellen. Faz uma saudação a esse trabalho bonito que vocês fazem lá. Boa noite a todos. Em nome do deputado Adriano Diogo, eu parabenizo os demais legisladores pelo ato. Eu gostaria de agradecer a premiação e dizer assim, que essa premiação não é nossa, é dessas crianças e adolescentes que nós atendemos na Fundação Criança, é a elas que a gente dedica aí todos os nossos dias, né, de grande esforço, e é para elas que a gente deseja um mundo melhor, né? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer ao Dr. Ariel de Castro Alves, que é o nosso mentor aí na militância da infância e juventude, e agradecer a oportunidade de estar com ele nesse momento, nessa gestão da Fundação Criança, nesse período de 4 anos. Boa noite, obrigada. Pessoal, permaneçam todos aí, porque agora nós vamos homenagear o Dr. Rildo Marques. Esse é militante desde que nasceu. Movimento Nacional de Direitos Humanos. Em homenagem aos seus 30 anos, o Movimento Nacional de Direitos Humanos tem sua ação programática fundada no eixo luta pela vida contra a violência e atua na promoção dos direitos humanos em sua universalidade, interdependência e indivisibilidade, fundado nos princípios estabelecidos pela Carta de Princípios, Carta de Olinda, de 1986. Palavra, Dr. Rildo Marques, aqui representando nessa cerimônia, Movimento Nacional de Direitos Humanos. Boa noite a todos, boa noite a todas, aos defensores e defensoras de direitos humanos. Boa noite à mesa, ao deputado Adriano Diogo, ao deputado Simão Pedro, deputada Leci Brandão, Carlos Bezerra e demais.
e a todos dessa comissão. Na verdade, como nós ficamos por último, ou nós pagamos a conta, né, e reduzimos aqui, efetivamente, nossa intervenção, porque a luta do Movimento Nacional de Direitos Humanos, que completa agora 30 anos em 2012, foi retratada aqui por todos os que antecederam aqui nessa tribuna, nas suas falas, nas suas denúncias e no seu grito por uma emancipação. E essa emancipação da exclusão social, pautada pelo viés dos direitos humanos. Hoje, no dia 10 de dezembro de 2012, em que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, depois de 30 anos de luta, depois de 30 anos de existência, nós do Movimento Nacional de Direitos Humanos, em que estão aqui várias entidades que compõem esse movimento, em que eu quero saudar aqui ao companheiro André, o André Feitosa, de Sapopemba, o Paulo Mariantes, do Movimento GLBT Direitos Humanos, da Comissão de Direitos Humanos de Campinas, né? A Sheila Olala, do Centro de Sapopemba, os companheiros do Centro Santo Dias, da Arquidiocese de São Paulo, da qual eu pertenço, a companheira Vanilda Pereira, chefe de gabinete da vereadora Juliana Cardoso, a quem tivemos a oportunidade de trabalhar nas periferias da cidade de São Paulo, aos companheiros do Parque Novo Mundo, que em 2002 foi um bairro acharcado pelas forças militares desse estado, aos companheiros da Ouvidoria de Polícia e tantos outros movimentos e entidades que eu posso estar esquecendo nesse momento, mas que compõem essa base, essa luta, essa rede de atores e atrizes e agentes defensores de direitos humanos que movimentam esse país. E hoje, nesse dia, é um dia em que, pelos relatos trazidos aqui, né, sobretudo pelo Comitê contra o genocídio da juventude negra e da juventude da periferia, e os relatos trazidos aqui pelo Educrafro, os relatos trazidos aqui pelo Mano Brown, pelo Sakamoto, enfim, por todos aqueles que me antecederam, nós chegamos aqui hoje com um pouco de tristeza, um pouco de luto, como disse a doutora Daniela Skramov, porque as coisas não vão nada bem. O Movimento Nacional tem feito seu diagnóstico que, no Brasil, nós vivemos uma espécie de esquizofrenia. De um lado, o projeto econômico de sustentabilidade econômico-financeiro desse país parece que vai bem. Mas, quando nós olhamos para a população, quando nós olhamos para os direitos, a afirmação desses direitos, que as políticas públicas desses direitos sejam cada vez mais estendidas e democratizadas para que um Estado democrático ele aconteça de fato, e não só no papel, como está na Constituição, nós não podemos dizer que isso está acontecendo hoje. Então, nessa esquizofrenia de comemorarmos os avanços que tivemos, e tivemos avanços dos direitos humanos, sim, nesses últimos 30 anos, nós podemos falar dos programas hoje de proteção aos defensores, de proteção das vítimas e testemunhas, das conquistas das defensorias públicas que existe nesse Estado, graças à luta árdua de muitos dos militantes que aqui estão hoje presentes. Nós tivemos avanço, sim. Nós tivemos avanço na criação do Comitê Nacional de Educação para Direitos Humanos, dos Conselhos Nacional de Segurança Pública, da existência do Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, que é o CONDEP, da Ouvidoria de Polícia. Nós tivemos avanços, mas parece que esses avanços estão sob um Estado que não quer reconhecer mais esses espaços e essa democracia. E essa tem sido a pauta hoje do movimento, é o restabelecimento da democracia. Porque a democracia parece que não chegou. E se hoje nós temos uma periferia que está... Porque antes havia exclusão da periferia, hoje não. Hoje estão matando, de fato, a periferia. Antigamente, nós brigávamos para que a juventude tivesse seus espaços políticos de discussão. Porém, contudo, no entanto, os espaços não foram concedidos porque estão matando os nossos jovens.
E o que dirá de uma nação em que o seu jovem não tem oportunidade e que a única resposta que há é uma bala de revólver? Isso é triste. Porém, defensores e defensoras de direitos humanos, cabe a nós, a nossa missão dos militantes de direitos humanos, que sabemos que esta causa ela é contínua e permanente. Enquanto houver um Estado excludente, uma sociedade excludente, haverá luta pelos direitos humanos. E essa é a nossa missão. Então, é preciso sonhar. É preciso que hoje, nessa data, nos enchamos de coragem, nos enchamos de esperança e de sonho, e de sonharmos, de fato, com uma nova sociedade, de sonharmos, sim, com um novo modelo de Estado, de sonharmos, sim, com uma nova proposta de políticas públicas e que essas políticas acolham, de fato, essas pessoas que estão em situação de exclusão. Que é isso que eu quero concordar com o Ariel. A nossa luta pelos direitos humanos tem lado. Queríamos estar falando aqui sobre os direitos humanos de quarta ou de quinta geração, mas ainda estamos falando de direitos civis e políticos, o que é uma pena. Porém, nós temos que sonhar. E, enquanto houver sonho, enquanto eu tiver uma voz que grite, enquanto as pessoas tiverem nos seus corações esse ímpeto de lutar por construir uma nova sociedade pautada pelos direitos humanos, ainda há esperança, enquanto há esperança, ainda há grandes possibilidades. Doutor Ariel, Ellen Vive e todo mundo, essa galera que está aí, entrega o prêmio para doutor Rildo Max, companheiro, e as crianças da Fundação São Bernardo do Campo. Tchau, querida. Muito obrigado. Já vou. Muito obrigado. Bom, o Rildo falou que era o último homenageado, não é? É a Soninha, depois a juventude vai fazer o encerramento do ato conforme o combinado com o tempo que for necessário. Eu tinha falado que ia terminar 10h10 para tentar dar um fechamento. Bom, segura que ainda vem muita emoção pela frente. A Juliana vai acompanhar a Soninha, que pertence ao MNU, um dos movimentos mais antigos e combativos. E eu vou pedir, é uma forma de desagravar, para as seguintes pessoas acompanharem a Soninha e a Juliana para esse título. A Juliana, da Juventude do PT, a Esther, o Paulo Mariante e o nosso companheiro, nosso irmão, Dexter, rapper, que vão fazer da entrega do prêmio da Soninha um desagravo a essa pessoa maravilhosa, companheiro do Mano Brown. Queria pedir para o Dexter acompanhar a Sônia, a Juliana, a Esther, o Paulo Mariante, as duas Julianas. Dexter, vem para cá, Dexter. Uma salva de palmas a esse valoroso companheiro. Grande, meu irmão, grande, corajoso Dexter. Vamos lá. Sônia Aparecida engajou-se em defesa do ensino da história da África e dos negros no Brasil, Lei 10.639, de 2003, nas escolas públicas e particulares, pela criação do Dia Nacional da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, contra o genocídio da juventude negra e pobre da periferia. Em 2006, Sônia foi escolhida pela Juventude Negra para fazer parte do Enjune de São Paulo, Encontro da Juventude Negra, como coordenadora estadual pelo Estado de São Paulo, ajudando assim a traçar o Encontro Nacional da Juventude Negra, realizado em Lauro de Freitas, onde é criado o Fórum da Juventude Negra. Internacionalmente, Sônia Santos é conhecida em redes sociais pela defesa da questão racial, obtendo mais de 8 milhões de acessos no Facebook, com mais de 100 mil e-mails, tem matérias publicadas na França, Estados Unidos e Espanha.
Dexter, dá uma palavrinha antes da Soninha fazer o agradecimento. Aí, isso. Uma boa noite a todos. Som. Quero agradecer. Eu não sei, vocês estão me ouvindo? Peraí. Pronto, É isso? deu? Vai. Estão me ouvindo, né? Agora sim. Bom, na verdade, nada estava preparado. Fui chamado aqui e com muita honra aceitei, claro. Muito obrigado pelo convite. E, na verdade, eu só queria dizer que é uma honra poder estar aqui, participando, ouvindo todas essas pessoas falando em prol de um só objetivo. Quero parabenizar a todos que receberam o Prêmio Santo Dias, inclusive Mano Brau, meu irmão, meu parceiro de luta, e aproveitar essa oportunidade e agradecer a jornalista Thaís Nunes, Flávia Prado, Mariana Bergel, da Boia Fria Produções, o Igor Machado e o Neto, que foram pessoas que, nessa madrugada, me ajudaram a executar, a formalizar uma carta de repúdio em relação a uma entrevista que foi editada tendenciosamente ao meu respeito, com as minhas palavras, por um jornalista, Rodrigo Bertolotto, do site UOL, do portal UOL, o qual eu não concordei e, infelizmente, uma entrevista que coloca a minha vida, a minha integridade física em risco, e eu não concordei e quero aproveitar essa oportunidade de dizer que eu também quero justiça. Estou na luta junto com vocês há 22 anos, não vou parar, a revolução continua, demorou, é nós. É o hip hop, o rap em especial, junto com todos os movimentos, junto com todas as pessoas que se organizam, não importa onde elas estejam, na periferia, na favela ou dentro da prisão. Eu estou com essas pessoas, estou porque estamos nos organizando para um futuro melhor para as nossas crianças e para a nossa velhice. Não suporto mais a violência contra o meu povo dentro da periferia. Eu estou aqui, demorou, é nós que tá. Paz a todos. Me perdoe pelo desabafo. Ô, Dexter, peraí, dá o diploma pra moça aí, pra Soninha do MNU. Claro, desculpa. Pelo amor de Deus. É que essas ações do lado de lá me deixam extremamente furioso. Calma. Não me conformo. Mas o importante é saber que estamos aqui unidos para que esse tipo de coisa cesse, pare. Demorou, é isso mesmo. Vou entregar aqui. Soninha com a palavra. Todo mundo junto, gente. Todo mundo junto. Isso, todo mundo junto. Que isso aqui é de todo mundo. Primeiro de tudo, eu vou agradecer a um ser maior. Obrigado, Pai. Você sabe o que eu passei. Muito obrigado. Falar da juventude negra para mim é falar de dentro de casa. Quanto uma mãe negra é proibida de amar o seu filho. Quanto uma mãe negra vê a sua criança sendo morta. Quando você vê seu pai sendo morto. A violência vem através da bala. E o endereço está certo, ele é negro. Não tem essa de bala perdida. A periferia, todo dia, nós vemos os nossos jovens morrerem. E diz que é conformismo. Você tem que se conformar. Eu não me conformo. E se eu tiver que subir um morro e descer um morro, eu vou falar. Há 3 anos, eu sofri o racismo institucional por eu não aceitar um carguinho. Eu não sou carguinho de comissionado. E eu não vendo o meu povo negro. Não é moeda de troca. E aqui está o Vinícius, né, que alguns conhecem. Está representando o Luca, que é o nosso anjinho, está em casa. E para quem, em nome de toda a juventude negra, eu dou, porque não é meu,
é deles. Meu amor, é seu. Agradeço a todos os deputados e falo que essa casa, que devia ser uma casa do povo, como diz aqui o Mano Brown, como diz todos os outros, que me antecederam, que a gente sabe que não é. A lei, geralmente, aqui não é feita para a gente. Geralmente, a gente tem que se conformar que a lei aqui é feita para colocar o policial na rua e não nos pedir a identidade, mas sim nos colocar no muro, né? As pessoas são avaliadas pelas condições financeiras, pela cor, pelo cabelo, pela roupa que veste, e nunca pelo caráter. Eu sou descendente de Dandara, sou descendente de Zumbi. E eu, em respeito a esse povo negro, eu quero fazer uma exceção aqui, respeitando todos os colegas que aqui estão, porque, graças a Deus, eu só aceitei ser coordenadora do MNU porque eu me libertei e me liberto todos os dias dos preconceitos. Porque, como diz Mandela, seja preconceito ou discriminação vindo de branco ou de negro, eu não aceito. Então, eu quero chamar aqui o meu griolo, Milton Barbosa. Quero chamar aqui... Quero te chamar aqui, porque eu sou provinda dessa casa. É uma honra ter recebido um prêmio no mesmo dia que o Frei Davi. O Frei Davi sabe disso, né? Sou proveniente daí do CAFO, e lá eu conheci uma negra. Se a Sônia Santos tem 8 milhões de acessos, foi porque teve uma negra que ensinou a Sônia Santos a fazer e-mail, porque eu nem sabia fazer. Esther Judite. E quero chamar aqui também uma companheira que destacou meu nome. Eu vou em todos que é lugar, gente. Vou mesmo. Se pagar passagem, melhor ainda, porque você sabe, né? Sem dinheiro não dá. Ô, Rosi, sobe aqui. Porque a Rose homenageou eu, que sou de Ademense, em Tabuão. Porque eu vou lá. Me chamou para falar de preto, eu vou. Eu quero... o foco racial falando da minha origem, da fonte de quem fala. Eu não aceito o útero negro ser discriminado. Negra tem que se respeitar. Agradeço a todos vocês e a juventude negra pode saber. Não tem dinheiro que compre o meu nome. Eu vou estar com vocês, levando spray, cacetete, não importa, tá aqui quem me honra. É meus filhos e Deus. Thelminha, beijinho, valeu, viu? Estávamos no momento mais difícil da vida da Sônia, quando ela também ocorreu o ato, na época do CAFRO, nós estávamos indo para Brasília, fomos, essas viagens que acontecem hoje repetidas na mídia, mas elas já são de longos anos. E quando, perversamente, os inimigos que, quando a gente põe à frente de um trabalho, pela causa, naquele momento, era forte a repressão em cima de mães que tinham seus filhos. E juntos a gente não desanimou. Vamos a Brasília, vamos a Brasília. E ela teve uma traição dentro da casa dela, que eram pessoas que disseram que ia ficar com seus filhos. E com a malvadeza, quando a gente chegou desse ato em Brasília, qual me lembro foi o mesmo ato do Thiago Tobias, que a gente chegou na Câmara, fizemos um trabalho muito intenso lá. E ela perdeu os seus filhos. Esse Estado que prova, que está sempre dizendo dos seus direitos, não reconheceu o direito de mãe
e nem teve defesa o suficiente para que ela segurasse seus filhos. Mas a Sônia não parou, ela continua a luta, mesmo sem seus filhos. E hoje eu, mãe, tenho como exemplo dela, ela sabe disso, que nada vai parar uma mãe que quer fazer um trabalho. Porque o Estado opressor, que procura oprimir uma mãe porque vai à militância, é o mesmo Estado que abandona as crianças embaixo da ponte e que procura dentro das suas casas criticar o fato de você não criar seus filhos. É o mesmo Estado que não prepara, não dá mantimento conforme merece. É o mesmo Estado que em escolas de criança não dá os estudos. E toda a culpa vem diante da mãe. Estou com ela, exemplo dela, eu quero seguir sempre e homenageá-la, ela merece isso. Muito obrigada, Sônia, é para sempre. E os nossos filhos farão diferença. Serão na medicina, arquiteturas, estarão nos melhores cargos ainda desse estado de São Paulo. Muito obrigado. Milton, uma saudação. Vou falar aqui rapidinho, né, que na minha experiência eu descobri e aprendi que as mulheres são o eixo do mundo. Eu acho que isso para mim foi uma das minhas mais importantes descobertas. E falar para vocês também, sem falsa modéstia, né, eu sou um cara pé quente, eu poderia ficar falando para vocês da questão do Movimento Negro Unificado, que é a minha base de trabalho, de todas as descobertas que fizemos, os estudos, levantamento, as coisas que aprendemos e as conquistas que tivemos. E que foram muitas, e estamos vivendo um momento privilegiado, embora, né, nós sabemos que é um projeto de genocídio do negro no Brasil e que se expressa através do genocídio da juventude negra. Mas nós temos importantes conquistas e temos a certeza da vitória através de figuras de grande capacidade organizativa e de grande sentimento e a certeza de que vão nos levar à vitória, como a minha irmã, aqui, a Soninha. Aqui. Essa mulher realmente é incrível e é uma satisfação estar prestando essa homenagem para ela. Obrigado, Milton. Parabéns, Soninha. Parabéns a todos. Por sugestão do nosso presidente aqui da sessão, parabéns, Sônia, parabéns a todos vocês. Obrigado, viu? Por sugestão aqui do deputado Adriano Diogo, a gente queria solicitar que a Daniela Skromov, nossa defensora, pudesse chamar sua mãe, Dona Diná, para que viesse até aqui, porque a Dona Diná sofreu muito com toda a perseguição que a Daniela tem sofrido nesse tempo todo, né? Para a gente fazer um desagravo aqui, uma salva de palmas para essas duas lutadoras. Só para o pessoal ver a Dona Diná e você. Enquanto a Dona Diná vem aqui, eu queria dizer que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Web e será transmitida pela TV Assembleia no próximo domingo, dia 16, às 21 horas, pelo NET Canal 13, TVA Canal 66, TVA Digital Canal 185 e TV Digital Aberta Canal 61.2. Tá certo? Nós temos que dividir o horário com a Câmara Municipal, por isso que não está sendo transmitido ao vivo, mas domingo, 21 horas, a transmissão dessa sessão solene completa, tá bom? Adriano. Agora conduz a parte final. Como é o nome dele? Senhor Ernesto Ferreira de Albuquerque. Senhor Ernesto, está aí? Por favor. Pessoal, nós estamos fazendo um desagravo ao pai e à mãe da defensora Daniela Skromov,
porque a Daniela foi perseguida, achincalhada, e usaram o nome da família dela. É 1 minuto e vocês vão falar em seguida. É um direito que a gente tem de fazer uma homenagem à família, que a revista Veja fez uma campanha absurda contra ele. Muito obrigado. Muito obrigado pelo sofrimento, por Paulo Skromov, para todos que vocês representam na luta do povo brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Adriano Diogo, para convidar a juventude para fazer aqui, tomar conta desse ato, para fazer a parte de encerramento do nosso ato com a nossa juventude. A palavra e os microfones são de vocês. Tá ligado? Boa noite a todo mundo. O comitê está participando dessa atividade, desse evento, não com critério de festejar, até porque lá fora a gente está tendo mortes, companheiros tiveram que sair daqui correndo porque nas suas quebradas está tendo toque de recolher. A gente não está em clima de festa, muito pelo contrário, a gente está em clima de luto. A gente perdeu nos últimos 3 meses, no último trimestre, mais de 400 jovens. E a gente quer deixar bem claro nessa casa as nossas reivindicações. A gente iniciou o ano ocupando o shopping Higienópolis, dizendo que racismo estava naquele lugar e que, sobretudo, o racismo institucional prejudicava nosso povo. Alertamos o que estava acontecendo e o que viria a acontecer. Concluímos agora o ano, no dia 22 de novembro, com a ocupação da Secretaria de Justiça, tentando obter a responsabilização do secretário de Segurança que estava assumindo naquele momento e a responsabilização daquele que estava saindo também naquele momento. O comitê está aqui para dizer que a gente tem reivindicações a fazer e que as pessoas que estão aqui vieram no propósito de firmar compromisso e querer o compromisso firmado do Geraldo Alckmin. A gente exige, companheiros, através desta casa, a CPI da polícia, certo? A gente exige o impeachment do Alckmin urgentemente, porque não adianta sair secretário e entrar secretário se quem está com a mão no gatilho é o Geraldo Alckmin, certo? A gente também exige os dados oficiais das mortes do último período, para que a sociedade civil organizada tenha a condição de abrir documentos maiores em vias do exterior. A gente defende também que a gente entende que essa casa, na figura da Comissão de Direitos Humanos, de certa forma está se omitindo a respeito das mortes. O que foi feito desta casa para contribuir com a propagação das informações e o posicionamento efetivo de responsabilidade a respeito das mortes? Não foi feito nada. É importante que nós estejamos aqui, sim, nesse prêmio, partilhando deste evento, mas a gente não está aqui para festejar. A gente tem mais de 1000 mortos só esse ano. A gente está aqui para cobrar da Comissão de Direitos Humanos, para dizer que, olha, ou vocês se posicionam, ou a gente vai ter uma grande carnificina. O comitê, na última reunião, tirou como definição e grande preocupação o indulto de Natal. Vão sair 20.000 pessoas, companheiros, que não estão com a sua vida assegurada. E eles estão saindo para a morte e a gente sabe disso. E a gente quer urgentemente que a Comissão de Direitos Humanos desta casa tenha posicionamento e dialogue aqui através dessa casa, na figura de Geraldo Alckmin, com Eduardo Cardoso, ministro de Segurança também. A gente necessita desse posicionamento desta casa. E por isso que contribuímos na construção desse evento. Não para festejar. O comitê não está em clima de festa. A gente está perdendo gente. Se esta casa não está cheia nesse momento, é porque os companheiros têm toque de recolher nas suas quebradas. E é nessa linha que o comitê segue. Eu vou passar a palavra para os companheiros que estão presentes. Então, nós estamos aqui em nome do Comitê contra o Extermínio da Juventude Negra. E, em nome do comitê, desculpem aqui os deputados presentes, não, desculpem ao restante, né? Mas é o seguinte, nós estamos intimando essa casa aqui de ser nossa a fazer um ato, um documento escrito solicitando ao senhor governador genocida assassino Geraldo Alckmin que faça uma retratação por escrito e peça à polícia, a milícia que ele está criando para matar a nossa juventude preta na periferia, para que ela pare com esse extermínio. Porque nós temos notícias de que o indulto de Natal
Os presos estão sendo escolhidos a dedo e não estão sabendo por que estão sendo escolhidos, certo? Preso que não solicitou o indulto está sendo escolhido para sair. Ou seja, já sabe que vai ser vitimado ao sair da cadeia. Então, nós estamos aqui solicitando aos deputados que tomem uma atitude, porque é muito bonitinho a gente vir aqui e premiar e falar, nossa, olha a movimentação, e não tomar atitude real. Então, nós estamos intimando, convocando aqui os deputados, tanto os que estão presentes quanto os que não estão, a fazer um documento solicitando ao governador a parada dessas mortes. Boa noite a todos. Eu sou do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. Não sei se muitos aqui conhecem o nosso movimento. A gente lutamos e ocupamos porque a gente não temos onde morar. Então, muitas vezes, eles olham para nós de uma forma diferente, acham que nós temos culpa de ter nascido sem moradia. É complicado. A gente olhamos o trânsito em São Paulo e a gente podemos ver que quem pega ônibus pendurado são os trabalhadores que saem 4 horas da manhã. A gente podemos ver as filas de hospitais, que quem está lá 4 horas na fila para ser atendido e muitas vezes não é atendido, também mora na periferia, é um trabalhador que acorda 4 horas da manhã. E hoje, estando aqui presente, fico até agradecido de estar aqui podendo usar a fala, mas eu venho falar para vocês em nome de 2 companheiros que foi assassinado. O nome dele é Adílio e o outro é Orlando. Presente. Eles foram assassinados no Jardim Capela, numa favela que é conhecida como Favela do Bombeiro. E até agora não foi dado nada. A gente já fez uma manifestação, já tivemos uma audiência pública denunciando o que aconteceu. Era um segurança e um pintor, que saía às 4 horas da manhã e foi assassinado. Um companheiro deixou 3 filhos, onde a sua esposa não pode sair para trabalhar porque não tem quem cuida dos seus filhos. Onde a comunidade está doando cesta básica para poder estar ajudando. E a gente fica triste, porque eles eram para estar aqui, mas ficaram com medo, porque depois da audiência pública que teve, ficou pior as condições lá. Tem pessoas morrendo e eles dando toque. Ó, vocês vão cutucar? Nós estamos cutucando. Ó. Então morre mais. Quanto mais vocês falam, mais vamos matar. E assim nós estamos vivendo na comunidade do Fundão, atrás do Capão Redondo. Eu fico triste, porque a população que deveria ter um melhor privilégio por estar acordando 4 horas da manhã, por estar levantando esse Brasil, por saber que os pobres, os nordestinos que levantou as paredes de cada prédio aqui nesse país, eles não têm o direito de ter um hospital, não têm o direito de ter um ensino fundamental, não têm o direito de ter uma saúde, não têm o direito de ter um transporte, e muito menos uma segurança nesse país. Eu fico triste de saber que tem um presidente, tem um governador, tem deputado, mas eu não vejo nada acontecer pelo nosso lado, do lado do povo. E peço a vocês que estão aqui, ajuda nós, vamos para a luta, vamos contribuir com esse povo, porque a gente não vamos parar de lutar. Eu luto porque o meu filho, eu quero que venha ter um ensino, quero que venha ter uma educação digna e venha ter uma segurança. Por isso que eu luto, por isso que estamos lutando nessa luta. Obrigado a todos. O bang é o seguinte, liga. Com a palavra Periferia pirata. não tem boi. Com a palavra pirata. É, o rapper pirata. Estou aqui para falar com a sociedade civil, que se sente menor do que o parlamento, a sociedade civil que se acha menor que o governador do estado de São Paulo. O governador do estado de São Paulo acha que tem o direito para defender a classe média, para defender vocês, matar quase 4 mil pessoas na periferia. Nos jardins não matam ninguém. Nos bairros nobres não mata ninguém. Mas as pessoas da periferia, sim. Aí tem que pegar o irmão aqui quase chorando por os caras matar o cara e colocar na mídia que essas pessoas são do crime. Que crime que elas fizeram? O crime por não ter direito? E aí tem uns bang que é mais louco ainda. Esse ano teve a eleição. Pediram nossos votos para garantir direitos. E o que faz o legislativo aqui? Esse legislativo
teve uma reunião em julho, onde eu vi pessoas do Legislativo chamando a Polícia Civil, a Polícia Militar, e só ouvi, para ser ingesto, MERDA, da boca da segurança pública. Eu não quero a garantia de direitos com segurança pública, eu quero a outra garantia, cultura, educação, etc. Aqui, a polícia daqui, onde as pessoas, tinha pessoas até de outros partidos, que eu não vou citar o nome para eu ser uma pessoa delicada, suave, defendendo o PEC 300. Como eu vou defender PEC 300 com a morte de quase 4.000 pessoas? Como eu vou defender PEC 300 ouvindo policiais falando que os movimentos de direitos humanos são todos bandidos? Como eu vou defender PEC 300, sendo que eles ficam falando, até a morte da presidente os caras ameaçaram aqui? Não respeitam a lei, e eles vomitam. Somos mais de 130 mil homens. 130 mil homens contra famílias que não têm direito a nada. E aí nós da classe média, se assim não sentimos, não estamos nem aí, achamos que a periferia tem que se danar. Só que a maioria aqui mora na periferia. Nós defendemos nossas famílias, mas esquece do vizinho. E quando morre um vizinho seu, uma hora a bala vai te acertar, tenham certeza. E eu não quero que vocês esqueçam também, não é só o trabalhador que a gente fala, e o número de pessoas que estão jogadas na rua. Por causa do quê? Pelas prisões, 180 mil pessoas presas, aumenta a população de rua. Várias pessoas estão na rua foragidos. Por quê? Porque entraram dentro dessa merda dessa cadeia. Essa merda dessa cadeia que fizeram a Fundação Casa. Fundação Casa, onde mais de 7 mil jovens são condenados. Se eu cometer um crime de brigar com o meu professor, eu vou para a delegacia. Depois eu entro na Fundação Casa. Essa é a sociedade que nós estamos. Essa é a sociedade que nós estamos calados. Governo federal, porque o ministro fez parceria com o governo do Estado, mas não foi com o movimento social. Deputados, de todos. Tem uns que são legaizinhos, mas a maioria estão calados. A mídia finge de surda, intelectuais brancos calam a boca e as mortes continuam. Será que a gente vai ficar feliz esse final de ano? 4.000 pessoas? Vocês querem peru de Natal? Os presuntos eles estão fazendo todos os dias. E aí, para eu terminar, para não alongar... Conclua. Vai usar a palavra. Para eu me alongar, agora que dá vontade de falar mais. Mas eu quero lembrar vocês que a gente fez uma marcha agora, descemos o MASP. Cara, a contribuição dos caras é pífia. Eu dou imposto, os caras arrecadam milhões, e esses milhões não vêm para nós? Nem para a gente fazer uma paradinha para descer? Como é que faz? A pior coisa é ouvir deputado, partido, polícia falar que é pobre. Que bang é esse? Eu estou muito doidão, velho. Pobre sou eu e os meus que estão morrendo, certo? Agora, para eu não para não achar nada suave, e é sério isso, não é brincadeira. É um impeachment do Geraldo Alckmin. O pior governo do estado de São Paulo. Vocês não podem ficar calados. Só quando a arma achar alguém de vocês. Quando acertar vocês, vocês vão ficar indignados. Essa indignação não vale a pena. Fora Alckmin. Costa para concluir. Vai, Costa. Boa noite a todos e a todas. Eu quero só fazer aqui, porque às vezes as pessoas vêm aqui, falam, não tem noção do que é essa casa. Já 3 vezes acompanhei, eu sou da Unegro, o deputado Adriano Diogo Alessi Brandão pedir pauta para chamar a audiência pública na questão da segurança de genocídio. Os deputados estão tudo lá votando com o interesse deles. Quando entra na pauta, eu largo os 2 na sala. Eu assisti 3 vezes aqui dentro dessa casa. Então, as pessoas têm que dar nome, têm que dar endereço quando for direcionar as pessoas. Então, essa questão é uma coisa que eu vi. Eu estava aqui e presenciei isso. Fiquei indignado, que eu gostaria que todos vocês estivessem aqui. Agora, tem que pegar o nome desses deputados da comissão e mandar e-mail.
Ou vocês são apoiadores de assassino, que deixa sua farda no quartel e sai matar na rua, ou vocês são indicados para nós. Faço outra observação que ninguém fez. Esses partidos de direita ganharam no centro. Nós, por opção, resolvemos votar no partido de esquerda. Aonde nós votamos, que não me arrependo de ter votado no Haddad, porque o Haddad ganhou, está acontecendo as maiores atrocidades. Então, nós temos que ter consciência que isso é uma questão política de Estado. Qual é o interesse, eu não sei, mas nós temos que pedir uma audiência pública, chamar o senhor governador nessa casa, para ele justificar essa esquadrão da morte, que depois de 1969, nós tínhamos isso com o delegado Fleury e com o laudo Natel. Hoje nós estamos num sistema democrático e pergunto, para que no Estado democrático tem necessidade de polícia militar? Eu desconheço a necessidade da polícia militar no Estado democrático. Era só esse o meu encaminhamento. Muito obrigado. Muito obrigado. Você vai falar, gente, Belchior? boa noite para nós todos. Eu vou pedir licença para fazer uma última consideração e dizer que eu falei agora, quando estava aqui acompanhado da Alessi do Brau, que é legal ver a Câmara aqui de estadual, a Assembleia Estadual, cumprindo uma tarefa nobre. Porque hoje é o cumprimento de uma tarefa nobre. Pela vontade da maior parte dos deputados dessa casa, com certeza os prêmios seriam dirigidos aos PMs que matam mais. Pela vontade da maioria dos parlamentares dessa casa, e agora há pouco tempo atrás, houve aqui uma manifestação de apoio, um ato político de apoio à Polícia Militar, quando eles aqui proferiram palavras bonitas do tipo, essa molecada não está bagunçada mesmo, não tem direção, o mundo está perdido. Né? O movimento social, da onde nós somos, é coisa de bandido, quem defende direitos humanos é bandido, aquilo tudo, aquele discurso horroroso que a gente conhece bem. E hoje, que é um dia que eu acho importante, eu reconheci aqui 3 parlamentares, o Adriano Diogo, que é um cara que tem histórico de resistência da ditadura militar. O Simão Pedro, que tem um histórico relacionado também a movimento social, de moradia, que tem uma bucha para resolver internamente no seu partido aqui em São Paulo, quando a gente percebe os malufistas tentando ocupar esse espaço, que pode ser pior do que a encomenda. E a Alessi Brandão, que é uma preta como nós, que vem de origem como nós. E a gente, evidentemente, pode guardar todas as críticas. Mas cadê a bancada do PSDB? Cadê os outros deputados que não vieram aqui ouvir a gente? Onde é que eles estão? Por que eles não vieram aqui premiar, reconhecer quem faz luta cotidiana? Cara, com o próprio pescoço premiado a prêmio. Então, eu quero dizer o seguinte, o parlamento não nos representa. O parlamento não representa as necessidades do povo e não pode ser chamado de lugar onde estão os representantes do povo, porque a maioria esmagadora representa os interesses privados da grande burguesia nacional, que são lacaios da internacional. Essa é a nossa avaliação. E tem meia dúzia que resiste. O que eu acho, e que eu particularmente penso, que os nossos nobres deputados, que têm uma postura mais progressista, precisam se atrever mais. Precisam ser mais atrevidos, mais ainda do que são. Esses momentos têm que se repetir e você pode ter certeza que parlamentar que dê a cara para bater, como a gente faz no cotidiano, vai ter apoio popular. Parlamentar que não tem essa postura não terá. E tanto que tem gente que devia estar aqui, né, gente? Tem outros tantos que têm discurso bonito, que têm origem legal e, como diz o Brau, né, gente, que foi homenageado aqui agora há pouco, né, qualquer centavo transforma o mano meu num verme infeliz. E é isso que a gente tem aqui. Muitos que saíram de onde a gente saiu e que se transformaram em vermes infelizes, apoiando a política estatal. Então, é só para colocar a posição que eu acho importante ponderar. E, por último, mais uma vez eu vou pedir a postura, uma postura mais audaciosa dos nossos deputados, daqueles que têm postura de defender movimento social aqui. O governador, ele propôs uma política de cota racial. Então, olha, por um lado tem morte, não tem? Por um lado tem vagas abertas em penitenciárias. Por um lado tem tratamento especial na Fundação Casa.
quando diz respeito à opressão. E do ponto de vista do direito, olha o que acontece. É negado e quando se apresenta ele é maquiado, ele é mentiroso. É o caso da política de cotas que o governador apresentou a partir da intervenção dos 3 reitores. Uma política de cotas mentirosa, que não insere jovem pobre, negro em universidade. Ele chega ao fascismo de propor que dos 50% de reserva nas escolas públicas, 20% destes, 50%, olha o absurdo, gente. O governador propôs o seguinte plano: reserva de 50% das vagas para a escola pública, nas estaduais. Desses 50%, 30% a escola pública vai escolher aonde vai enfiar dentro da faculdade, à medida da vontade deles. E os 20%, que tende a ser mais com a nossa cara, os mais pobres, os negros que são os mais pobres entre os pobres, esses 20% vão ter que passar por um curso à distância de 2 anos para se equiparar, para ver se fica numa média para participar da faculdade junto com os filhos da elite. Certo? Ou seja, é uma proposta fascista. E essa proposta foi noticiada em toda a imprensa e eu não percebi uma reação ainda dessa casa. Portanto, o movimento que tem a ver, né, gente? Genocídio tem a ver com cotas? Tem tudo a ver com cotas, tá certo? Porque se tem vaga em universidade, tem escola pública decente, tem menos jovens, filhos nossos, propícios a se organizar em outras frentes, que muitas vezes é a única alternativa. Conclua, Belchior. Concluindo, deputado. Então, portanto, o que eu digo aqui, a Frente Pró Cotas organizou um manifesto de defesa das cotas raciais de verdade aqui em São Paulo e de repúdio a essa proposta do governador. Esse manifesto a favor das cotas está rodando em vários e-mails. É possível que vocês tenham recebido. Quarta-feira, então as adesões, todo mundo pode assinar esse manifesto ainda. Tem um e-mail aqui, ó, que é da Frente procotassp@gmail.com e em defesa do PL 530 de 2004, deputado, que é de formulação dessa casa. O deputado Simão Pedro estava aqui até agora há pouco, ele promoveu uma audiência pública no começo do ano em defesa de um PL de cotas. Olha o fascismo do Alckmin. Esse projeto dele não passa pela casa, vai ser implementado pelas reitorias. Um absurdo. Então, nós temos um manifesto para assinatura. Por favor, a adesão é muito importante. Juízes, donas de casa, é povo brasileiro. E na quarta-feira, às 18 horas, certo? Lá no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito da USP, vamos fazer o lançamento desse manifesto. Gente, é bem importante, esse dia foi importante, nós temos que repetir isso aqui mais vezes e dar consequência para isso nas nossas comunidades. Muito obrigado, estamos juntos. Muito obrigado. Valeu. Não, Débora. Não, a sessão está encerrada. Boa noite a todos. É inaceitável as verdadeiras vítimas Débora, desse Estado pera um pouquinho, fascista. calma, deixa então pelo menos anunciar para efeito de gravação que você vai falar. Por favor, conclua, Débora, por favor. Não quer que eu fale? Eu estou te dando a palavra, por favor, use o tempo, já são 11 horas da noite. Por favor, Débora. Use a palavra. Com a palavra, Débora. Essa minha fala é até uma fala provocante. Eu vim aqui de Santos com um monte de mulher, todo doente. As mulheres estão ali sentadas porque elas não conseguem ficar em pé. Vítima desse Estado exterminador, fascista, autoritário. E jamais eu ia poder ir descer para a Baixada Santista sem falar. Porque as verdadeiras vítimas estão lá sentadas. As mães do Estado fascista, a qual ou a gente se junta todo mundo e cai para a rua e acaba com o discurso, ou então a gente continua somando os corpos um atrás do outro, porque é inaceitável. E quando a gente tem uma mídia, que é uma mídia bandida, fascista, sensacionalista, a gente vê que quando a gente tem profissionais do tipo do André Caramante, que eu pensei que eu tinha recuperado no André Caramante o filho que eu perdi um filho de novo 2 vezes. E ninguém se mobiliza, são poucos que se mobilizam. A gente tem que cair para a rua, na rua. Porque na casa do povo a gente grita, mas a gente também é violada. Em pleno Dia Nacional dos Direitos Humanos, uma mãe fica barrada de falar. E eu tinha que falar, porque entregar um prêmio foi maior gratificação para mim. Mas a minha fala tem que ser falada, tem que ser escutada.
sabe? Porque é inaceitável a gente ver o sangue dos nossos filhos derramado na periferia, alimentando a burguesia, porque a nossa polícia que tem, ela não trabalha para o pobre, que o pobre são o inimigo número 1 deles, os pobres e os negros. E a gente temos que clamar, porque não estão se matando agora no estado de São Paulo, mas na Baixada Santista se mata desde 2006 e ninguém faz nada, fala nada. A gente fizemos uma audiência pública e pedimos encaminhamento que se faça o Dia Nacional do então estadual das vítimas do estado, que não se tem. Porque se mataram no espaço de uma semana mais de 400, 500, 600 pessoas em mais de 2006. E foi sepultado, sabe, a justiça junto com nossos filhos. E nós estamos aí clamando, vegetando em cima de remédio. E nada acontece, ninguém ampara essas mães. Que a pior violência que o Estado pode oferecer para uma mulher não é a violência doméstica, que ela caminha dia a dia com a gente, mas é a violência de tirar nossos filhos do seio das nossas famílias. É muito fácil querer se falar pelas mães, mas as mães falam por elas mesmas. Muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos, todas as falas, e dizer que a coisa que mais dói é a dificuldade da gente se entender. Quanto mais a gente se desentender, mais os poderosos vão mandar. Quanto mais a gente se ofender, se maltratar entre a gente, mais os poderosos vão mandar. Infeliz daqueles que acham que os inimigos são seus próprios companheiros. Muito obrigado e a sessão está encerrada.